primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato e estou aqui ajudando a abrir as portas com muita humildade para o mundo da poesia. Portas que eu abri durante muitos anos como professor de literatura e que agora estou fazendo de forma independente nesse espaço que é tão fantástico e tão eclético que é a internet. Mas eu tenho aqui alguns membros de audiência que foram meus alunos há muitos anos. Não é bom nem falar quantos anos. Independente disso, eu tenho interação com eles, o nosso espaço aqui permite a interação, ainda que virtual. E recebi um ou outro pedido de leitura, pedido de análise e comentários sobre poemas. E um pedido que eu recebi foi da Marina para falar sobre o poema Num Bosque que das Ninfas se Habitava, do Luís de Camões. Então, aqui, hoje, em vez de olhar para a poesia, vamos olhar para o pedido. Vamos olhar para o pedido? Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra Olha poesia. pra Olha pra poesia. Olha pra poesia. Olha pra poesia. Muito bem. O pedido da Marina veio por causa de esse poema, durante muitos anos, ter sido o primeiro texto de literatura que os alunos de primeiro ano de ensino médio tinham contato quando eles trabalhavam com um certo material apostilado, que foi bastante famoso aí no Brasil. Aí o que acontece é que esse é um poema que causa algum desconcerto, causa algum susto, porque não é um poema 100% simples, não é um poema 100% trivial. Luís de Camões nunca é simples, nunca é trivial. Então, como primeiro contato, primeiro acesso ao mundo da poesia dita adulta, isso causa uma impressão muito forte. Por isso que essa reação como a da Marina, querendo que eu voltasse ao poema para que ela pudesse rever e aprender um pouco mais e entender um pouco melhor, porque, vamos ser honestos, conforme o tempo passa, a gente vai mudando. Eu mudei enquanto professor, os meus alunos mudaram enquanto pessoas, cresceram, eles não são mais alunos, eles já passaram muitos por faculdade, já terminaram faculdades há vários anos, e por conta disso eles têm vivências diferentes e têm perspectivas diferentes. Voltar a uma coisa do nosso passado pode ajudar a reavaliar. Então, vamos olhar para o poema, que é um poema bastante interessante, um soneto, como sói acontecer. O soneto diz o seguinte: num bosque que das ninfas se habitava, Cibela, ninfa linda, andava um dia. Subida numa árvore sombria, as amarelas flores apanhava. Cupido, que ali sempre costumava a vir passar a sesta à sombra fria, num ramo o arco e setas que trazia, antes que adormecesse pendurava. A ninfa, como idôneo tempo vira pela tamanha empresa, não dilata, mas com as armas foge ao moço esquivo. As setas traz nos olhos com que tira. Ó pastores, fugi, que a todos mata, senão a mim, que de matar me vivo. Então, esse é um poema que, como eu mencionei, causa um certo espanto para uma pessoa que está tomando contato com literatura pela primeira vez. Primeira coisa que tenho que mencionar aqui para os que eventualmente estejam relembrando seus anos de ensino médio é que, sim, o poema diz: num bosque que das ninfas se habitava Cibela, ninfa linda, andava um dia. Não é Sílvia. Aquele material trazia Sílvia, o que causava um problema razoável para todo mundo, porque tentar ensinar um pouco de escansão, falar sobre a separação de sílabas métricas com um verso que tinha sido adulterado, era uma complicação e eu tinha que fazer coisas muito exageradas para tentar encaixar na métrica. Cibela funciona perfeitamente. Veja, num bosque que das ninfas se habitava, 10 sílabas, Cibela, ninfa linda, andava um dia. 10 sílabas. É um bom e velho decassílabo. Cibela é um nome menos
usual do que Sílvia, porque é na verdade um anagrama de Belisa, uma outra figura que aparece em vários dos poemas do Camões. Essa é uma informação, só para mencionar, que eu trago do grande comentador do Camões, o Manuel Faria e Souza, o grande comentador que no século XVII destrinchou quase todos os poemas do Camões, verso por verso, pegando referências, um trabalho absolutamente monumental. Pois bem, esse poema é complicado, mas é ao mesmo tempo muito interessante de fazer a introdução ao mundo da literatura. Por quê? Primeiro, porque ele introduz uma categoria que é fundamental na literatura ocidental, que é o bosque habitado das ninfas. Ou seja, ele já traz a ficção da mitologia clássica, e especificamente a ficção arcádica, pastoril, que é tão cara para mim. Eu, pessoalmente, trabalho com isso, eu estudo a tradição bucólica e acho que o fato de introduzir a literatura a partir do bucolismo é algo bastante interessante, porque é nesse bosque que aparece Cibela, uma ninfa linda, essas divindades greco-latinas das forças naturais. Então é um poema que também traz as forças da natureza. E ela subiu numa árvore para apanhar flores amarelas. Faria e Souza, só para comentar aqui, ele gasta um longo comentário explicando a questão dessas flores amarelas, porque árvores em Portugal não têm flores amarelas e as flores amarelas estão em arbustos pequenos, portanto a ninfa não poderia subir, e onde exatamente está, ele chega até a aventar a hipótese de serem árvores indianas, porque o Camões esteve na Índia. Mas vamos lembrar que isso é literatura, e como literatura se permite imaginar coisas. Mas a ninfa está aí. Quando chega Cupido, que ali onde? Volta para a primeira estrofe. Num bosque que das ninfas habitava. Então, ali, naquele bosque, Cupido vinha sempre passar a sesta à sombra fria e pendurava num ramo, antes de adormecer, as suas flechas. Muito bem. Temos aqui uma ninfa em cima da árvore, um Cupido deitado embaixo da árvore, o arco e a flecha pendurados na árvore. Os dois quartetos montam um retrato, montam um quadro, uma paisagem. Nos tercetos vamos começar uma coisa nova. A ninfa, como idôneo tempo vira para tamanha empresa, e aqui a gente tem um enorme enjambement, que é complicado de compreender, porque também traz uma imagem. Como a ninfa já estava naquele tempo para uma empresa tamanha, a ninfa estava em idade de amores. Ela já era não uma ninfa menina, mas uma ninfa moça, para usar um termo da época. Menina e moça me levaram da casa de minha mãe para longes terras, diz uma novela bastante famosa do mesmo século XVI em que o Camões escrevia. Então, a ninfa já tinha idades. Ela não dilata, ela não hesita e foge com as armas ao moço esquivo. E aqui, o segundo terceto introduz uma coisa bastante interessante, que é o quê? O primeiro verso do segundo terceto diz: as setas traz nos olhos, com que tira. Aqui já estamos modificando o ambiente do texto, porque se nos dois quartetos havia claramente um quadro montado distante em relação ao sujeito, agora esse quadro deixou de ser uma figura tão realista e passou a ser uma figura mais metafórica. Ainda que tivesse figuras literárias, mitológicas, o quadro pintado era razoavelmente realista, era razoavelmente objetivo. Agora parou de ser objetivo, porque ela traz as setas do Cupido nos olhos, ou seja, são olhos que apaixonam, são pungentes. E a sequência desse segundo terceto é ainda mais interessante, porque a voz poética, que estava narrando tudo com distância, agora se coloca dentro do texto. E diz: ó pastores, fugi que a todos mata, senão a mim, que de matar me vivo. Esse eu não tinha aparecido, esse eu estava fora. E aí é um ponto interessante desse poema como introdução ao mundo da poesia, que é, dada uma realidade exterior, a poesia permite que eu me coloque dentro dela. E
O poema passa a ser, ao invés da descrição de uma ninfa maravilhosa, a expressão dos sentimentos de um sujeito em relação a uma mulher maravilhosa, que aqui está metaforizada numa ninfa, metaforizada nos olhos com as setas do cupido, olhos pungentes que apaixonam, que ferem, que dominam, que têm essa força primordial e que ajudam a compreender um pouco como a poesia está dentro e fora do leitor, como o autor está dentro e fora da poesia ao mesmo tempo. Esse é um soneto bastante interessante porque ele permite que a gente levante todos esses dados, permite que a gente compreenda essas coisas, permite que a gente mergulhe desse jeito numa realidade que aparentemente está tão distante da gente. Você chegou a conhecer esse poema também quando estava estudando? Chegou a passar por esse material didático que conhecer a Silvia ao invés da Cibela? Tem alguma memória disso? Eu espero que a Marina tenha visto esse vídeo e tenha relembrado de algumas coisas. Mas, mais do que relembrar, que tenha reaprendido e tenha podido avançar em relação ao que aprendeu. Certo? Mas para isso, a gente precisa sempre voltar e rever as coisas. Vamos olhar de novo para a poesia?